Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de história. Vamos continuar falando sobre o capítulo que trata sobre os primeiros povoadores na Terra. Então, na última aula a gente discutiu sobre a origem do ser humano, as teorias que falam sobre como os seres humanos teriam surgido. E hoje a gente vai estudar nessa outra parte do capítulo, como esses primeiros seres humanos viviam, como é a forma de viver desses primeiros humanos lá no período conhecido como a pré-história. Então a gente vai estudar o período aí da história que é conhecido como pré-história. Esse termo pré-história, ele é até mesmo muito criticado por alguns pesquisadores porque quer dizer antes da história. E na verdade, como a história estuda o homem desde seu surgimento é a história. Então seria o estudo, alguns defendem que deveria dizer o estudo dos povos ágrafos, porque seria o homem antes dele aprender a escrever. O que vai diferenciar nessa questão da divisão da história é que a partir da invenção da escrita começa a Idade Antiga. Então seria o estudo do homem antes dele aprender a escrita. E essa pré-história, ele é um período que vai se dividir em três partes que a gente vai estudar. O primeiro dele é o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, referência aos instrumentos que os homens utilizavam nessa época, que era Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, e Idade dos Metais. Aqui eram os objetos que eles utilizavam, que a gente vai ver aqui um pouco mais à frente. Então, assim, o primeiro período que a gente vai estudar é o Paleolítico. Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. Então, a gente vai aqui primeiro para as características desse período. Como era o estilo de vida do homem nesse período. Então, as características principais que a gente tem aqui. Ó. Os homens desse período, eles usavam instrumentos de pedra lascada. O que seria essa pedra lascada? Eles batiam uma pedra na outra, essas pedras iam se quebrando, e ficavam mais ou menos nesse formato. Mais ou menos com alguns pedaços que daria para raspar ou cortar. E aí eles faziam seus instrumentos. O homem no período paleolítico, ele era nômade. O que é uma pessoa nômade? Uma pessoa nômade é uma pessoa que não tem uma moradia fixa, ele não tem uma casa. Então ele sai de uma região para outra buscando a sua comida. Eles eram caçadores e coletores. O que é caçadores e coletores? Como eles eram nômades, eles migravam atrás de caça e de frutas que eles pudessem comer. Então, por exemplo, eles migravam, achavam uma região que tinha muita manga, muito caju. Eles ficavam nessa região até que eles conseguissem consumir tudo. Quando eles perceberem que não tinha mais comida, eles iam atrás de outra região. A mesma coisa com a caça. Eles caçavam. Se eles vissem que não tinha mais comida, eles migravam para outra região onde eles pudessem encontrar comida. E esse homem do Paleolítico, eles foram os primeiros a utilizar o fogo, que a gente vai discutir aí um pouco mais à frente. Então aqui, continuando a questão do Paleolítico. O período da história da humanidade, que vai de cerca de 2 milhões de anos atrás, que é quando o homem surgiu, lá os australopitecos, até o desenvolvimento da atividade agrícola, até a invenção, na verdade não a invenção, mas a descoberta da agricultura. Aprenderam a plantar. Os grupos humanos eram caçadores e coletores, como a gente já falou, pois sobreviviam da pesca e da coleta dos animais. As ferramentas eram produzidas batendo umas pedras umas nas outras até lascá-las, deixando mais ou menos nesse formato. Assim eles conseguiam produzir machados, lanças, arpões, agulhas. Também usavam o osso, por exemplo, como ferramenta, principalmente os ossos maiores dos grandes animais como ferramenta. Caçadores-coletores, os grupos no Paleolítico não tinham moradia fixa, então eles eram nômades, viviam mudando de um lugar para o outro, quando os frutos e a caça acabavam, por isso eram chamados de nômades. No final do Paleolítico, quando os homens começaram a dominar o fogo, a vida mudou muito. Como foi essa descoberta do fogo, gente? Inicialmente, o homem ele percebeu o fogo na própria natureza. Como é que ele viu esse fogo? A partir principalmente dos raios. O raio caía durante uma tempestade, pegava fogo nas árvores. O homem chegou lá perto e percebeu que aquilo ali era quente. Muitas vezes eles poderiam pegar um galho que estava pegando fogo, só que até aquele momento ele não sabia como fazer, nem como manter o fogo aceso. Então ele segurava o galho até o galho pegar fogo por completo.
acabou, ele não sabia como fazer novamente. Então, eles começaram a perceber com o passar do tempo que existia técnicas para produzir. Provavelmente, como é que eles vão conseguir produzir esse fogo? Provavelmente foi a partir da produção das ferramentas, batendo uma pedra na outra. Algumas pedras que são mais duras, mais resistentes, quando você bate uma na outra, elas geram uma faísca, dependendo da composição dessa pedra. E aí, quando eles estavam fazendo a ferramenta, provavelmente eles conseguiram acender algum galho seco. Eles começaram a controlar o fogo. O fogo foi muito importante. Por quê? Como era que o homem lá do Paleolítico utilizava o fogo? Ele utilizava para cozinhar os alimentos e assar. Até então, o homem comia a caça crua mesmo. Os grupos humanos puderam sobreviver em regiões mais frias porque eles passaram a utilizar o fogo para se aquecer. Então, eles utilizavam como fonte de calor. Ter luz durante a noite e afugentar também os grandes animais. Eles utilizavam o fogo como proteção, se proteger dos predadores. Então foi muito importante nesse período. Os homens lá do Paleolítico, eles já faziam as chamadas pinturas rupestres. Além de utensílios, outros vestígios humanos dos grupos caçadores e coletores foram encontrados sobretudo nas paredes das cavernas. São as chamadas pinturas rupestres, que são as pinturas feitas lá durante a pré-história. Entre algumas aparecem figuras humanas, mas a maioria é de mão aberta e de animais, sobretudo os mamutes, cavalos e bisontes. Esse tipo de pintura rupestre ele existe no mundo todinho. Aqui no Brasil tem muito e no nosso estado do Piauí tem muito. A gente tem aqui na nossa região, em próprio Piripiri, tem algumas regiões que a gente consegue encontrar com pedras que tem pintura rupestre. Aqui em Sete Cidade, próximo da gente, também tem. E a gente tem uma região que é a região da Serra da Capivara, que fica em São Raimundo Nonato. Lá tem uma das maiores concentrações de pinturas rupestres do mundo. Então aqui ó, a gente tem exemplos diferenciados lá da Europa, com cavalos e bisões. E aqui na Serra da Capivara. Aqui seria uma capivara que eles faziam, animais como lagartos, outros tipos de animais e seres humanos que eles iam reproduzir. Então eles reproduziam cenas do cotidiano, reproduziam cenas aleatórias de uma forma geral. O segundo período é o período neolítico. Neo quer dizer novo, então é a nova idade da pedra. No caso aqui, é a idade da pedra polida. Então, ó, aquela pedra que o homem utilizava desse jeito aqui que ele batia, ficava cheio de lascas, ele passou a fazer uma espécie de amolação, como a gente faz com a faca. As pedras ficaram mais lisinhas, ó. A gente percebe aqui que ela está bem lisa. Então ele poliu a pedra, ele na verdade amolou. As características desse período: usavam instrumentos de pedra polida, eram sedentários, o homem passou a ter uma casa, uma região onde ele morava, onde ele não precisava mais sair para ir de uma região para outra doida atrás de comida, não. Descobriram a agricultura, que fez com que ele se tornasse sedentário, perceberam como plantar, como produzir seus alimentos e domesticaram os animais. Então, o período neolítico é de cerca de 10.000 a.C. Seres humanos aprimoraram a técnica de produzir ferramentas de pedra, pois começaram a polir a pedra, dessa forma aumentaram a eficiência. Porém, um acontecimento que marcou o início do Neolítico, o acontecimento mais importante, é a chamada Revolução Agrícola. Aprender a plantar, a cultivar os alimentos. Mais uma vez, o ser humano aqui ele vai aprender observando a natureza. Lá com o fogo, ele aprendeu observando os raios que botavam fogo. Aqui ele observa os animais, os pássaros que ao se alimentar derrubavam as sementes, germinavam uma nova planta. Provavelmente as mulheres, ao fazerem suas atividades, observaram isso e descobriram que dava para plantar. E assim não precisava mais ficar migrando de uma região para outra para caçar o que comer. Outra coisa, os seres humanos aprenderam que dava para pegar o animal e não apenas matar naquele momento e comer, dava para criar também. Então eles começaram a criar animais que poderiam ser abatidos ao longo do tempo e assim eles não precisariam mais se locomover. A sociedade de agricultores e pastores sedentários. Os seres humanos passaram a produzir o próprio alimento e não precisavam mais se mudar constantemente, passaram a se fixar em um território formando aldeias. Com mais oferta de alimentos, a população, quando tinha mais comida, a população começou a crescer mais, aumentando o número de crianças, porque quando eles eram sedentários,
Era muito complicado ter muitos filhos porque você tinha que ficar de uma região para outra e as crianças acabavam morrendo de tanto andar. Então as pessoas passaram a viver mais. Outra situação, surge a questão da divisão do trabalho com a agricultura. O trabalho passou a ser dividido por sexo. As mulheres, por exemplo, eram responsáveis pela agricultura, por preparar os alimentos e por criar as crianças. Os homens caçavam, cuidavam dos rebanhos e da guerra, da segurança, por exemplo. E os idosos cuidavam também, os idosos e as crianças não trabalhavam. Aqui a gente tem a questão da forma de trabalho, a especialização do trabalho. Alguns grupos começaram a se especializar em algumas técnicas, alguns só na questão da plantação, outros passaram a fazer vasos de cerâmica como esse, que servia para guardar água, ou então para guardar o que sobrava de comida que poderia ser trocado com outros grupos. A centralização do poder. A gente vai ter o surgimento de, na verdade, a necessidade de uma pessoa para mandar nas atividades, como um prefeito, um governante ou um presidente, por exemplo, para tomar as atitudes naquele momento que estava surgindo as primeiras aldeias. O que fazer? Tem uma enchente, como é que nós vamos organizar para fazer depois dessa enchente? Então era necessário um governante. Vai surgir o papel do Estado. E a gente tem a última fase, que é a chamada Idade dos Metais, quando o homem, na verdade, passou a utilizar os metais para fabricar suas armas. Inicialmente, não era feito de ferro, mas sim de outros metais. Por volta do ano 7000 a.C., os seres humanos desenvolveram a metalurgia, começaram a produzir instrumentos de metais. O primeiro metal trabalhado foi o cobre, usado principalmente nos utensílios e enfeites, pois eram poucos resistentes. Ele é bem molinho, é aquele material que a gente encontra dentro de fios elétricos, então ele é bem mole. Por volta de 3000 a.C., na mistura do cobre com o estânio, surgiu o bronze, que já era mais resistente, como esse aqui, ó. Tempos depois, os humanos conseguiram fundir o ferro, ainda mais resistente, e aí a metalurgia vai se desenvolver. Então eles passaram por várias etapas de produção até o surgimento do ferro. Aqui a gente tem como eles trabalhavam para produzir o ferro. Aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo bem antigo da questão do trabalho, por exemplo, feito já com metal precioso. Lá a gente falou de ferro, de cobre. Aqui a gente tem um exemplo de uma sepultura de 4.600 anos antes de Cristo, que uma pessoa já foi enterrada junto com utensílios de ouro. Então eles já sabiam do valor, ou pelo menos da beleza que o ouro tinha. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais para vocês.